Olá, por que a sua crise de pânico nunca melhora? Você já se perguntou disso? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais motivos por que uma crise de pânico não melhora, um tratamento não melhora. Então isso é muito importante que vocês saibam, porque eu vou passar dicas aqui que são essenciais para uma visão geral do tratamento do pânico. Então a primeira coisa que a gente identifica quando a pessoa faz um tratamento para síndrome do pânico é que não são ensinados para elas técnicas para lidar com a crise de pânico. Então, por exemplo, tem muitos médicos que simplesmente passam medicações, que são os antidepressivos que agem na ansiedade. Essas medicações abaixam bastante a ansiedade, porém a pessoa não sabe o que fazer se vier uma ansiedade forte de novo. Então esse é o primeiro ponto. Por que a minha crise de pânico melhora? Porque você não aprendeu como ela é montada, como ela é desmontada, o que eu tenho que fazer na hora que vem, o que eu não devo fazer na hora que vem. Por exemplo, eu devo respirar de forma calma e pausada. Se você respirar de forma rápida, acelera. Tem toda uma técnica que em outros vídeos eu tenho explicado. Então, primeiramente, primeiro motivo, não ensinaram para você como lidar com a crise de pânico. Segundo, você pode ter outro transtorno mental junto com a crise de pânico. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma depressão. Então tem depressão, às vezes da depressão vai complicando e desenvolve uma crise de pânico. Então se você não tratar a depressão, também é difícil parar as crises de pânico, entendeu? É ir tratar a depressão de forma correta e com melhora de 100%. Então muitas vezes a pessoa está deprimida também, então a técnica só não vai resolver. Ela vai ter que também tomar uma medicação para a depressão. As medicações que agem na depressão agem também na ansiedade. Então, muitas vezes, se o paciente está deprimido, ele passa um antidepressivo que age na depressão e na ansiedade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você pode ter, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar. O que é isso? É uma variação brusca do humor, onde a pessoa fica com períodos de falta de energia, como se tivesse sido tirada da tomada, ela fica indisposta, desanimada, não tem energia para fazer nada, só quer ficar deitada, não quer tomar banho, não quer sair, às vezes fica o dia inteiro na cama, e tristeza frequente e forte, que é a pessoa chorando, ou a tristeza que não passa, tristeza todo dia. Então tristeza e desânimo são os dois grandes sinais e sintomas da depressão. Aí vem também a alteração do desejo sexual, alteração do apetite, ganha peso, perde peso, do sono. Então todas essas coisas fazem parte de uma depressão. Mas o transtorno bipolar que você também pode ter, que eu estou falando, é essa parte da depressão, e a outra parte é de hiperativação. Aí é ao contrário, como se você tivesse ligado na tomada no 220. Você passa por alguns momentos na vida, ou está passando, de estar acelerada, agitada, com excesso de energia. Então pensa, transtorno bipolar igual a excesso de energia. Tem que ter um episódio de excesso de energia, que é o quê? A pessoa ficar muito falante, pensamentos acelerados, agitada, às vezes dando risada de coisa e ficando muito animada e muito empolgada para fazer um monte de coisa, ou às vezes também tendo muitas crises de raiva, ficando muito com o pavio curto, qualquer coisa explode, qualquer coisa fica nervosa, chora também com facilidade. Então de manhã às vezes a pessoa está triste, chorando, à tarde ela já quer sair comprar. Então a compulsão por compras também faz parte do transtorno afetivo bipolar. Às vezes a pessoa se sente perseguida. Às vezes a pessoa vira a noite sem dormir, tem insônia grave, tem pessoas que ficam trabalhando durante a madrugada porque tem excesso de energia e não tem sono. Então esse é o transtorno bipolar. Pode ser também um transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa é muito preocupada, então ela fica com tensão nos ombros, geralmente com palpitação, sensação de medo constante. Então isso precisa ser tratado, porque é disso que vai precipitar o desencadeamento de uma crise de pânico. Outra coisa que pode estar atrapalhando você vencer sua crise de pânico são situações da vida. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um filho que usa droga em casa, que traz um grande sofrimento, medo, ou às vezes tem um pai alcoólatra e aí gera a sensação de medo o tempo todo. Isso aí mistura e aí o pânico fica difícil de tratar, porque tem outros causadores.
Às vezes, por exemplo, também a pessoa está com um problema sério num casamento ou num relacionamento. Às vezes é um relacionamento tóxico, abusivo. Às vezes é um problema realmente no casamento, a pessoa está se separando. Então, assim, quando as circunstâncias ao redor são mais difíceis, o ideal é a terapia mesmo, fazer uma psicoterapia pessoal para você trabalhar as suas questões emocionais e aprender a conviver com elas. Então, a gente tem essas situações onde o pânico ele não fica totalmente resolvido, porque às vezes a medicação também não está na dose certa. Eu pego vários pacientes que vêm tomando a medicação até certa, porém a dose subdose. Às vezes a gente aumenta um pouquinho a dose, desaparece as crises de pânico da pessoa. Então precisa realmente de alguém que ensine técnicas para lidar com a crise de ansiedade e também saiba manejar bem as medicações. E claro, pessoal, que existe, assim como tudo, tem pânicos ou tem ansiedades leves, moderadas, graves e gravíssimas. Então quanto mais grave for, mais pessoas essa pessoa vai precisar. A atividade física, que é uma coisa importante que às vezes a pessoa não faz, ela se abandona. A pessoa que não faz atividade física, por exemplo, a disposição nunca vai estar 100%. Cuidar da alimentação, ter atividades de lazer. Tem gente que não tem atividade de lazer, fica constantemente estressado. Uma prática espiritual é extremamente importante, uma conexão com uma fonte de energia, uma luz divina que vai te dar energia para você enfrentar os obstáculos, também é extremamente importante. Então vocês vejam, perdoar, perdoar as pessoas que você convive, liberar o perdão, são todas coisas que você tem que fazer. Então tem um trabalho para fazer, mas esse trabalho ele é muito melhor do que o sofrimento que é ficar com as crises de pânico. Então é isso o recado, pessoal. Porque as suas crises de pânico não melhoram, pode ser por alguma dessas razões. E a gente está aqui sempre motivando, fazendo vídeos para que você vença a crise de pânico e aprenda a superar sua ansiedade utilizando os 5 elementos da natureza, como já expliquei em outros vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos, ok?